seja bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. A dica de hoje vai para muitas pessoas que vêm me pedindo para falar um pouco sobre os hibiscos, uma planta muito charmosa, muito comum e presente nos jardins e nos vasos. Venha conferir! Os hibiscos são plantas arbustivas, com flores lindas, que podem ter várias funções no jardim, cercas vivas, podas formadas como arvoretas, podem compor maciços, renques, sebes, ficam lindos em vasos. São plantas que podem ter várias situações aí para você embelezar e deixar seu jardim ainda mais bonito. Aqui a gente tem o hibisco sendo usado como cerca viva e é interessante a gente observar que tem uma parte que está bem fechada, mas também tem uma parte que está aberta embaixo. Isso é erro de poda. Dependendo da forma que a gente poda, às vezes esse buraco embaixo ali, ele pode deixar transparente. Aqui não tem problema porque tem um elemento atrás, uma cerca, uma tela ali atrás. Mas quando é transparente, às vezes você perde um pouco da privacidade. E uma ideia muito legal dos hibiscos, que já foi até muito praticada anteriormente, em jardins menores, às vezes calçadas e rua mais estreitas, que ficam debaixo de fiação elétrica, a gente pode educar e podar o hibisco para que ele se torne uma arvoreta. Principalmente a espécie original, essa que cresce um pouco mais, a gente faz uma poda basal e ela fica muito interessante, com uma forma mesmo de uma pequena árvore. Aqui eu tenho uma variedade de hibisco branco, que também tem a folhinha bem pequena, bem miúda, e está formando um maciço bem cheio. Mas percebe a delicadeza da flor dele, né? Essa parte do aparelho masculino mais alaranjado, as pétalas bem rendadas. Realmente é muito delicado, é encantador o hibisco branco. Como já falado, os hibiscos todas as variedades atraem beija-flor. Além de embelezar, cumprir a função de cerca viva, de maciço, de colorir, trazer flor para sua casa, ele ainda atrai a fauna. Beija-flores amam visitar essas flores. Sendo um arbusto, a reprodução muito praticada por estaca, principalmente que a gente tem muitos híbridos, muitas plantas que não são a original, a maioria das vezes a gente encontra híbrido, então se faz muito essa coisa da estaquia. E pega com muita facilidade, em água, em terra preparada, em tipos substratos especiais, pegam-se muito fácil. E uma coisa legal que a gente dá para ver, ó, a estaca foi feita, possivelmente só de caule, sem folha nenhuma, brotou, e a terra ramificou. Esse aqui é o hibisco anão, que floresce desde pequenininho. O aporte dele é em torno de 50 centímetros a 1 metro de altura, depende da variedade, está com o botãozinho ainda fechado. E para ele ficar em maciço, formar vasos, jardineiras, que fica muito interessante, a gente utiliza a poda no final do outono. Então a gente poda 1/3 da planta no final de outono. Isso estimula ela encher de novo e ficar mantendo sempre bonita. Passeando um pouquinho no meu livro, a gente pode ver como são variados. A espécie original é o rosa chinensis, nativo da Ásia tropical, mas a gente encontra muitas outras variedades de folhagens diferentes, variegatas, flores de outras cores. Os gigantes, que são os colecionáveis, que são feitos milhares e milhares de variedades, com flores dobradas, com flores grandes às vezes, flores que podem chegar a medir 24 centímetros de diâmetro. Muito interessante. São feitos, às vezes, clubes, associações do hibisco espalhado pelo mundo inteiro. É uma flor muito símbolo do Havaí, mas quem gosta de flor aprecia, coleciona e fica muito interessante aí. Existem as variedades anã também, a nana, que são plantas usadas muito em maciços, que são menores e devem ter práticas de podas diferentes do hibisco comum. Mas são lindas, muito charmosas. Variegatas, flores às vezes diferentes. Muito interessante conhecer esse universo dos hibiscos. Então, para você que quer ter um hibisco em casa, segue algumas dicas básicas de cultivo. O solo deve ser argiloso e rico em matéria orgânica. A luz deve ser sol pleno e algumas espécies, como a espécie anã, pode até ficar em a meia sombra. Se você mora numa região muito quente, também pode cultivar com sol só uma parte do dia. Mas se não tiver sol, não tem flor. Então, mesmo que seja 2 horas de sol, é importante para as plantas florirem. A rega, frequente nos primeiros meses ou quando a planta está em vaso, em recipiente menor, a gente precisa de regar com mais frequência. A adubação, rica em fósforo,
NPK 414-8, às vezes uma farinha de osso na terra, ajuda muito ela a florescer. A poda, sempre para incentivar, às vezes, a forma da planta, se for uma cerca viva, se for em forma de arvoreta, se for um maciço, a gente deve ficar atento à poda. Como é uma planta que floresce ao longo do ano todo, a gente escolhe os meses que dão menos flor para fazer essa poda. Então, o finalzinho do outono é uma dica legal aí para a gente podar os hibiscos. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre os hibiscos? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal se não inscreveu e até a próxima!